Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para todos. Começando mais um Morning Call aqui no My News. Hoje quem vai conversar com a gente é o Dan Cava, da TAG Investimentos. Dan, bom dia. Obrigada por conversar com a gente de novo. Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade. Dan, vamos falar um pouquinho de Brasil. Ontem o índice Bovespa foi lá para os 96 mil pontos. Para quem esses dias estava comemorando mais de 100, 104 mil, a gente chegou, né? Dólar também 4,14, bateu 4,15 ontem, fechou em 4,14. O que está acontecendo? Então, bom, vamos lá. Acho que são uma série de vetores, tá? Acho que a gente não pode explicar tudo que está acontecendo no Brasil só por um único vetor ou por um único motivo, tá? Então, vou tentar dar aqui algumas explicações. Eu acho que é natural que quando a gente passa por um movimento de realização de lucros, de queda de bolsa, como que a gente está vivendo, a gente tente achar motivo, e às vezes não é só um motivo, são uma série de motivos, tá? Então, acho que antes de mais nada, e sem entrar no mérito da questão, é um pouco óbvio, até mais para a sociedade do que para o mercado, que a postura que o governo Bolsonaro adota em alguns temas está testando a paciência do mercado de fato. Tá? Essa questão da Amazônia, de novo, não quero entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, mas acho que a forma de lidar com a situação, a postura que é adotada, o tom que é adotado, acho que começou a incomodar um pouco o mercado. Então, acho que o pessoal brinca, esse mercado está dando muito o benefício da dúvida para o governo, e de fato acho que vinha dando, de novo, nada mudou em termos econômicos, a equipe econômica continua sendo muito boa e muito competente, mas no que tange a outras questões, mais questões sociais e questões de agenda de valores, etc., acho que o mercado está começando a perder um pouco de paciência. Então, de fato, acho que isso é sim um tema. Acho que o final de semana foi bem intenso, principalmente nas mídias sociais locais em relação a isso. Eu acho que isso acaba afetando sim um pouco do humor local, do investidor local, especialmente o investidor menos profissional, o investidor pessoa física, tá? Além disso, a gente teve algumas outras questões que podem ter afetado o humor, especialmente ontem, né? O próprio Bolsonaro veio à mídia dizer que um membro do governo dele, muito próximo a ele, poderia ser afetado por falsas acusações nos próximos dias. Então, acho que, obviamente, isso não é coisa que se fale, tentar antecipar algum evento como esse, e você deixa o mercado apreensivo. Quais são as acusações, quem é essa pessoa? Eventualmente pode ser um Paulo Guedes da vida, né, que acho que é um dos vetores, um dos pilares de sustentação desse governo, à luz do mercado, tá? Então isso acho que pode ter afetado sim. No final da tarde a gente teve um relatório da Polícia Federal pedindo o indiciamento do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que tem sido um expoente importante no processo de reformas econômicas do Brasil, e de novo, não entrando no mérito de analisar qual é a investigação, qual é o indiciamento, se ele é culpado ou inocente, mas para o mercado, de fato, é um vetor importante, um pilar importante de continuidade das reformas, dado que ele tem tocado esse processo dentro da Câmara dos Deputados. E, além disso, a gente tem outras questões que são menos locais e mais globais, de menor crescimento global. A gente parece estar vendo, de novo, uma saída do investidor estrangeiro da Bolsa nos últimos dias. E acho que, só para ficar claro, ontem saiu o dado de contas externas do Brasil e a gente viu uma entrada de quase 5 bilhões de dólares de investidor estrangeiro no mercado de ações no mês de julho. Então foi um número substancial, um número positivo, mas nos últimos dias parece que esse fluxo voltou a ficar negativo de novo. E a gente tem, acho que por último, o baixo crescimento, né? O Brasil de fato não está conseguindo crescer, apesar de todas as expectativas positivas que ainda vigoram, principalmente para esse segundo semestre e para o ano que vem, os números correntes são números muito fracos, tá? Então acho que se junta tudo isso no mesmo saco e o mercado acaba ficando mais ansioso, fica um pouco mais reativo a essas notícias. O mercado tinha andado muito de fato, tá? A Bolsa, né, a gente viu batendo ali 105, 106 mil há poucas semanas atrás. Então esses movimentos de correção, eles acabam sendo naturais
ao longo de um processo de recuperação de qualquer país, qualquer economia. Então, de fato, a gente está num curto prazo um pouco mais desafiador. Acho que é cedo para dizer se isso já passou, se ainda tem mais realização por vir. Acho que o cenário internacional ainda é um cenário internacional bastante desafiador, né? Vou dizer até bastante negativo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e o Brasil está inserido nesse contexto. É natural que os investidores olhem o mundo e olhem todos esses vetores que estão acontecendo no Brasil no curto prazo e acabem ficando mais desconfortáveis com as suas posições, principalmente, né, no mercado de renda variável, né, na Bolsa, no câmbio e até mesmo nos juros. Ontem foi o primeiro dia que a gente viu uma abertura um pouco mais acentuada das taxas de juros locais. Bom, quinta-feira tem o PIB, né? Deve ser um número sem muitas novidades também. Acho que é isso que a gente falou. O PIB deve mostrar um crescimento pífio, né? A economia não está crescendo, né? A expectativa de PIB para esse ano aí gira em torno de 1%. Não é um crescimento bom, é um crescimento baixo. É o que a gente teve nos últimos 2 anos, né? A gente está no mesmo nível. Exatamente. Acho que socialmente isso é muito ruim, acho que para a sociedade isso é muito ruim. E eu acho que o risco que a gente tem que ter no horizonte, de novo, não é um risco de curto prazo, a gente não está vislumbrando esse risco agora, mas é o Brasil daqui a 2, 3 anos estar num cenário parecido ou semelhante com o cenário da Argentina, que teve um governo pró-reforma, pró-economia, um governo relativamente liberal, que não conseguiu implementar as reformas econômicas na velocidade correta e agora está correndo seríssimo risco de perder as eleições para um governo populista que acabou levando a economia argentina para o estágio que ela está hoje, que é uma economia em fortíssima recessão, com uma inflação galopante, com juros altíssimos na faixa de 75%, sem reservas internacionais, tendo que pedir ajuda financeira para organismos internacionais como o FMI. Então, acho que o risco que existe para o Brasil daqui a 2, 3 anos é o risco Argentina. Eu acho que como isso está acontecendo na Argentina muito perto da gente aqui, né, no curto prazo, acho que o mercado também pode ter um pouco essa leitura. Acho que, de novo, não estamos vislumbrando isso no curto prazo, não é o nosso cenário base, mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Acho que acaba piorando um pouco o humor de curto prazo, sem dúvida nenhuma. Bom, falando em mundo, a gente acaba se repetindo, né? Porque é o que está acontecendo, é guerra comercial. Trump agora sinalizou com um possível acordo, mas ele já fez isso tantas vezes, né, Dan? Vamos lá, eu acho que eu tenho uma visão um pouco menos construtiva com relação ao mundo e com relação a tudo isso que está acontecendo de guerra comercial do que a média do mercado, tá? Acho que todo mundo acha que a China e os Estados Unidos eles vão se empurrar em direção ao precipício, mas quando eles chegarem na beira do precipício, eles não vão se jogar, eles vão dar um passo atrás e vão acabar se resolvendo, né? Eu tenho uma visão um pouco menos construtiva, eu acho que tem uma chance grande e crescente deles não quererem se empurrar do precipício, mas eles se escorregarem e caírem, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a economia global ela vinha desacelerando antes da guerra comercial. Se a gente pegar os principais indicadores de crescimento do mundo, a gente pode ver que a desaceleração começou no começo de 2018. A guerra comercial ela foi anunciada em meados de 2018 e as tarifas só foram de fato implementadas no final do terceiro tri, começo do quarto tri de 2018. Então, é um processo recente aí de perto de 9, 10 meses de implementação de guerra comercial e o mundo vinha desacelerando já. Então, acho que essa desaceleração no mundo não é só fruto da guerra comercial. Acho que a guerra comercial ela acelera e acentua essa desaceleração, mas não explica totalmente a desaceleração. Então, o meu grande medo é que esse elevado nível de incerteza que o Trump deixa no ar com essa guerra comercial vai adiando o processo de investimento, de consumo, você vai enfraquecendo a economia e a gente está chegando num ponto do ciclo econômico que talvez, quando ele resolva, se ele resolver fazer um acordo com a China ou a China fazer um acordo com os Estados Unidos, seja tarde demais. A economia global já esteja em recessão e já seja muito mais difícil a gente reverter esse quadro, tá? E para complementar, eu tenho uma visão de que os instrumentos de política monetária vigentes hoje, eles são pouco potentes para lidar com a crise, então novos instrumentos vão ter que ser criados, a gente ainda não sabe quais, a gente vai precisar de medidas de política fiscal, e política fiscal, a gente, na média, precisa ter um acordo político, né? Não é só o Banco Central, no caso a política monetária, que decide fazer uma política
monetária mais frouxa. No caso do fiscal, você precisa aprovar em parlamento, precisa aprovar em Congresso, isso costuma ser muito mais difícil, especialmente com grande parte dos países desenvolvidos, com restrições fiscais de tanto por baixo crescimento como por dívida PIB elevada. Então, a minha visão global é muito menos construtiva, acho que, de fato, muito mais negativa do que a média do mercado, que acha que a política monetária vai resolver, que acha que o China e os Estados Unidos vão chegar no acordo. Eu também acho que eles não querem empurrar o mundo para o precipício, mas acho que tem uma chance grande e crescente de um erro de política e que eles acabem fazendo um acordo tarde demais e a gente não consiga reverter esse estágio final do ciclo econômico do mundo. Tá certo. Dan, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Bom dia para você. Obrigado, bom dia. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Amanhã tem mais Morning Call. Até lá.